sou o Lucas, sou residente, né, do programa de residência médica de medicina de família e comunidade, que é dirigido aí pelo nosso professor Alexandre Mock. E hoje ele me convidou para falar um pouquinho, então, para vocês, para a gente conversar aqui, enfim, sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, certo? Então, assim, para a gente começar um pouquinho para falar sobre essa política nacional, que ela começou a entrar em vigor aí a partir de 2006, pela portaria que foi instituída no SUS, a gente cabe ressaltar, assim, que é uma prática, né, integrativa e complementar, como diz o próprio nome, e desde 1970 ela vem sendo incentivada, então, pela nossa Organização Mundial de Saúde, trata ela como uma medicina, então, tradicional, complementar e integrativa, tá? E a política nacional em si, que ela começou a vigorar no nosso país pela portaria 971 do Ministério de Saúde de 3 de maio de 2006, ela vem como uma resposta digamos assim, a participação de uma participação popular, tá? Porque, assim, desde 1986, que a Organização Mundial da Saúde, ela começou a incentivar, digamos assim, mais forte que os países membros eles implementassem algumas políticas nessa parte, por meio de conferência mundial, enfim, conferências municipais, enfim, ela começou, então, a entrar em vigor só em 2006 no nosso país, né, pelo SUS, tá? E ela tem objetivos bem definidos, assim, tá? São esses 4 que eu deixei na tela para a gente dar uma conversada sobre. Então, o primeiro é incorporar e implementar essas práticas integrativas e complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos, da promoção e recuperação da saúde, com ênfase principalmente na atenção básica, mas que, na verdade, ela pode ser em todos os níveis da saúde, tá? De complexidade, voltado ao cuidado continuado, humanizado e integral da saúde. Ela também, então, contribui ao aumento da resolutividade do sistema e ampliação do acesso à política nacional, que vai, então, garantir uma qualidade, uma eficácia, uma eficiência e a segurança no uso. Ela promove, então, a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. E ela estimula as ações referentes ao controle / participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. Tá? E, além desses objetivos bem definidos por ela, a gente tem também as diretrizes, que é o que, então, essa política segue. Tá? Então, são 11 diretrizes que são basicamente, que circulam, na verdade, dentro desses 4 objetivos dela. A gente está no espaço que fala do controle social, né, da participação popular. E as práticas integrativas e complementares, né, ele tem esse berço, assim, né, é o berço da participação popular, é o berço dos saberes populares, a gente valorizar os saberes de diversas comunidades, né, então assim surge o SUS, a gente teve essa aula lá no início, né, em março ainda, quando falamos do surgimento do SUS, da 18ª conferência e tal, aliás, da 8ª conferência, e o SUS, isso, dos saberes populares, diferentes saberes, né, e as práticas integrativas, então, elas surgem muito forte nessa vertente de SUS, e o Brasil, num país continental que é o nosso, tem muitos saberes, né, então toda a tradição indígena, né, a população rural muito forte, né, as benzedeiras que vêm nessa força, né, de saberes tradicionais. E vem também para contrapor um momento que está ficando cada vez mais caro a saúde pública, né? Então as PICs também assumem esse papel. Como é que se antigamente cuidava das pessoas? Então nossas vó, né? Talvez muitos de nós, assim, gente, era com chá, era com pomada, era com benzedura, e as pessoas tinham uma melhora, uma resposta. Então a gente não pode simplesmente esquecer tudo que foi feito. Então essa medicina, né, que se fala, essa saúde,
que vem muito focada na doença, encareceu o sistema. Então, se viu que não tem como manter. Ninguém vai aguentar pagar uma saúde tão cara. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas tem isso. Tá? São esses nortes. Ao mesmo tempo, e aí depois o Lucas vai falar das diretrizes, começou a surgir muita coisa. Era eu fazia um chá aqui, a Letícia fazia um chá lá adiante, e era o mesmo chá. Então se viu que havia uma necessidade de juntar isso de uma forma e organizar. Que não é o mesmo chá, que tem que ter, né, a mesma, enfim, tem que ter uma certa organização nessas PICs, senão vira bagunça. E aí foi nesse intuito que surge a política nacional, então, pensando na ideia de valorizar a participação popular, então, práticas integrativas é participação popular, trazer economia para o sistema de saúde, que não ia aguentar tão inchado como está, e, ao mesmo tempo, organizar os diferentes saberes e valorizar esses saberes, que a gente não pode né, se desfazer deles. Então, a política vem nesse norte, assim. As diretrizes, assim, então, ela tem uma estruturação e fortalecimento da atenção, né, das práticas integrativas no SUS, ela desenvolve certas estratégias de qualificar essas práticas integrativas para os profissionais do SUS, em conformidade com os princípios e as diretrizes já estabelecidos para a educação permanente. Ela divulga a informação de conhecimentos básicos das práticas para os próprios profissionais de saúde, gestores e principalmente os usuários do SUS, né, considerando as metodologias participativas e o saber popular e tradicional. Ela tem o estímulo de ações intersetoriais que buscam, então, as parcerias que propiciam o desenvolvimento integral das ações, fortalecimento da participação social, provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos, então, na perspectiva da ampliação da produção pública, que vem para assegurar as especificidades da assistência farmacêutica nesses âmbitos na regulamentação sanitária, a garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da própria né, da PNPIC, com qualidade e segurança das ações. Tem um incentivo à pesquisa dessas práticas com a vista do aprimoramento da atenção à saúde, que sempre vai, então, avaliando a eficiência, a eficácia, a efetividade e também, principalmente, a segurança dos cuidados prestados. Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação das práticas integrativas complementares para a instrumentalização do processo de gestão, a promoção de cooperação nacional e internacional dessas experiências das práticas nos campos de atenção, de educação permanente e de pesquisa em saúde, e a garantia do monitoramento da qualidade, né, dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então vocês vejam, né, Lucas, aqui fala na diretriz, traz a parte científica da política. Porque hoje a gente tem uma dicotomia no sentido que muitos profissionais acham que a PIX é um charlatanismo, assim. É bobagem o chá, não acredita no reiki, porque é religião, e não tem nada a ver. Então, a política traz isso voltado para a ciência, né? Então, isso foi uma grande importância, porque não é um achismo, não é porque eu faço que tem que ser uma coisa boa, não, mas tem embasamento científico. Então a gente vai mostrar depois algumas das práticas que têm comprovação científica, e muitas ainda não tem, né? Mas já se fala da importância de ter pesquisa, mas para isso tem que ter incentivo em pesquisa. E antes não se incentivava, porque não era vantajoso pesquisar PIX. Então na diretriz, na política, traz a importância da pesquisa. Depois, já deixa eu falar, Márcio, depois a questão de avaliar isso, tinha que se ver uma necessidade da gestão ter um certo controle. E aí começou a se estimular que as prefeituras, principalmente, tivessem órgãos dentro da gestão responsável por essa coordenação da PIX. Pelotas tem, né? A Aline Geperne, uma enfermeira que tem uma vasta experiência com PIX, que é responsável por essa diretoria lá na atenção primária. E aí, por fim, a questão de educação permanente, né? Então, já estava lá, e aí o Márcio estava, né, e o Lucas, semana passada, que a gente discutiu da educação permanente lá na conferência, e essa política das PICs, ela fala que dentro da Política Nacional de PICs está previsto ter cursos, ter educação, incentivo a como usar a PICs de forma adequada.
e garante que quem vai fiscalizar isso, como em toda a saúde, é a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária tem um papel de fiscalização, né? Então, e aí tem todo um processo para fitoterápico virar uma medicação. Eu vou dar um exemplo de um aqui, a isoflavona de soja. É uma medicação muito utilizada para tratar os sintomas do climatério, né? Os fogachos, lá da menopausa. A gente usa muito essa medicação. E ela é um fitoterápico. Ela é feita à base de soja. E é uma medicação que ela teve todo um estudo e foi aprovado pela vigilância. E só depois de ser aprovado, que viu o benefício, que ela foi comercializada. Então, isso foi importante também, porque se a gente for na farmácia, tem vários cápsulazinhas de alguma coisa. E a gente tem que ter um cuidado, né? Porque nem tudo que se é comercializado na farmácia, como fitoterápico, como natural, tem um embasamento que nos dá a condição segura de usar. Então, isso está garantido na política, a vigilância tem que fiscalizar. Então, essa fiscalização ela é uma coisa importante de ser falada. Além do conhecimento empírico que já se tem das ervas, também teve um fortalecimento maior com a entrada dos médicos cubanos, que parece que lá é bem forte essa medicina alternativa, não sei se pela dificuldade de se conseguir as drogas químicas. Nós tivemos aqui um médico que mandava muito lavar feridas, enfim, úlcera varicosa, com as folhas da goiaba. E depois a gente, através da internet, até se vê aqueles chamados, se viu que realmente é um excelente anti-inflamatório, né? E além de muitos, claro que, como o senhor falou, e às vezes tem coisas que a gente não tem ainda o conhecimento para saber se realmente aquilo funciona ou não. Fala-se muito, há uns anos atrás, se falava que a babosa tinha um dos componentes nela que era tóxico. Hoje se vê recomendar usar ela tópica, como também ingerir, então a gente já fica meio, né, perdido no que pensar e saber. Então, realmente teria que ter um estudo mais aprofundado disso aí para a gente saber o que realmente funciona e para quê, né? Era só isso aí que eu tinha para colocar. Tu sabe que isso passa um pouco por aquilo que a gente discutiu na conferência, da importância de trazer esse tema para a formação dos profissionais. Porque em Cuba isso já está na formação. Quando o médico estuda e outros profissionais da saúde estudam lá na faculdade deles, eles já estudam isso. Também um pouco por acesso, mas muito por respeitar a cultura. Eles têm isso muito mais que nós, assim. A gente não tem. Agora que está entrando no currículo da medicina discutir sobre PIX. Não tinha no currículo. A enfermagem já tem melhor. A enfermagem já trabalha mais tempo com PIX. Não sei se a Letícia é terapia ocupacional, não sei. Mas a enfermagem trabalha um pouco mais tempo com PIX no currículo. A Federal tem uma experiência enorme, né? A gente tem a Teila, professora. Na Católica a gente tem a Isabel, que é uma enfermeira maravilhosa que trabalha com PIX. Mas a medicina vai mais atrasada mesmo. Não, eu ia dizer que eu conheci a PIX através da doutora Julieta Fripp, porque eu fui fazer estágio na Cuidativo e me apaixonei. Então, desde então, eu sou voluntária na unidade, mas conheci através da terapia ocupacional num seminário também, porque não é uma disciplina obrigatória. Tu pode fazer como uma disciplina complementar. Então, nesse sentido, a importância, a relevância que os currículos possam mesmo, né, professor, estar ofertando no seu currículo essa disciplina. Porque, como o senhor bem afirmou, é científico, né? O uso da PIX e os benefícios que trazem para o paciente e para a sua família, né? Como um todo. Na Cuidativa, nós tínhamos muitos pacientes com depressão, vinham com diagnóstico ali de câncer, pacientes com depressão, a família depressiva, e uma vez que participando ali da dança circular, ou era do yoga, ou era dos fitoterápicos, era na organização da horta, a gente via quanta melhoria na sua qualidade de vida, não só do paciente, mas da família, porque se envolvia em todo o processo.